Vamos ir, nação. E o Chico Lang perdeu a linha depois do Corinthians perder a partida pro Flamengo por 1-0 no finalzinho, com um gol heróico do Léo Pereira, machucado, conseguiu fazer o gol pro Flamengo, que inclusive foi uma partida bem acirrada, e o Flamengo conseguiu sair com a vitória. O importante pro Flamengo foi o seguinte: 3 pontos, o Flamengo tá no pelotão de cima, ganhou 3 pontos, tá na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, e o Chico Lang, o Benja, vamos analisar aqui o Vampeta, ficaram em choque com a derrota do Corinthians, porque o Flamengo terminou, praticamente o Flamengo afundou ainda mais o Corinthians na crise que está acontecendo no Corinthians, que não consegue vencer. Vamos aqui reagir nesse momento. Eu gostaria que você chegasse primeiramente deixando o like, compartilhe o vídeo, deixa a sua risada nos comentários e vamos pro vídeo de hoje. Crédito, vou deixar o canal aí do Benja, canal ESPN, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Bem, meus amigos, o Corinthians está que nem a seleção chilena, né? Joga como nunca e perde como sempre. É mexicana, né? Todas essas seleções aí, que são freguesas do Brasil, encaram o espírito corintiano. O Corinthians segurou o Flamengo até o finalzinho. Na prorrogação tomou um gol de cabeça de Léo Pereira machucado. E o Flamengo terminou com 10 jogadores em campo, porque o Léo Pereira não tinha mais condição. Olha, eu sincero, honestamente, acho que não vai ter jeito. Esse técnico, o Vanderlei Luxemburgo, é um técnico que não está dando conta do recado. É o 7º jogo dele, né? E a 7ª rodada, o 6º jogo dele. E até agora foram 3 empates e o resto só derrota. Ao contrário do São Paulo, ao contrário de outros times que estão se encaixando, e o Corinthians vai ficando para trás, e sempre toma o gol quando ele faz uma substituição. Ele muda errado? Talvez mude mesmo, porque não é possível. É só ele fazer uma substituição e o Corinthians leva gol. Bom, não tenho o que falar, não tenho o que reclamar, né? O Flamengo não jogou nada, não jogou absolutamente nada e não merecia a vitória. Mas o Corinthians também perdeu gols incríveis, né? O Yuri Alberto perdeu 3. Então, na hora de se repensar o Yuri Alberto, né? Se não é legal vendê-lo, né? E comprar outro jogador, porque esse cara aí é brincadeira. Mais uma vergonha, e tenho dito. Ave Maria. O futebol é isso, gente. O Flamengo não jogou absolutamente nada. O Corinthians, na mão do Luxemburgo, fez sua melhor partida até agora. Merecia ter vencido. Bruno Mendes jogando muita bola. O Matheus Bidu foi muito bem. Roger Guedes muito bem. Paulinho jogou bem. Só que, no finalzinho do jogo, um zagueiro que estava jogando de centroavante, que estava machucado, fez o gol de cabeça. Yuri Alberto cansou de perder gol. Depois, Yuri Alberto, não dá para reclamar que a bola não chega. Quando chega, você não faz. Mas foi isso, cara. A fase do Corinthians é tão ruim, é o azar, que quando joga bem, quando faz uma partida boa, torcida do Corinthians fez barulho o tempo inteiro, o Maracanã estava quieto, toma o gol e perde. O Flamengo precisa contratar 3, 4 jogadores para ser campeão. O Corinthians precisa contratar mais 3 ou 4 para fugir do rebaixamento. Oi, eu vou dizer uma coisa. A torcida do Flamengo, todas as outras torcidas no Brasil acharam que seria mais fácil. Davam o Flamengo já como vencedor no confronto e o gol foi sair do Léo Pereira machucado nos acréscimos. Foi uma vitória que não convence pela bola, mas convence pela forma heróica, convence pelo alívio no final, o Flamengo subindo ainda mais na tabela, se aproximando dos rivais diretos na luta pelo título brasileiro. Bruninho já tá aqui, ó, 6º. O Flamengo está na 6ª colocação, mas vale a pena dizer que muito próximo dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Com esse gol heróico do Léo Pereira, a gente vai falar sobre todos os detalhes desse jogo. Então, acompanha a gente aqui no Canelada, porque tem muito assunto e também críticas, né? Tanto para o Flamengo quanto para o Corinthians, porque, Bruno, não foi um jogaço. E outra, o torcedor do Flamengo estava esperando mais. Agora, a vitória cai muito bem. Obrigado, né, Bruninho? Sim, sem dúvida. Boa noite a você, Pilhado. Boa noite a todos. A vitória é sempre importante. O Flamengo não deixa os primeiros colocados escaparem.
Em relação ao Palmeiras, por exemplo, né, que todo mundo vê como o grande rival, são 3 pontos. Né? O Palmeiras tem 15, empatou ontem com o Santos, o Flamengo tem 12. Então não deixa o Palmeiras escapar nesse início de campeonato. Eu também esperava mais do Flamengo, esperava um futebol melhor. Algumas coisas têm que ser ditas, né? O Everton Ribeiro ficou fora, o Arrascaeta no aquecimento ficou fora, né? O Arrascaeta chegou a sair a escalação do Flamengo com o Arrascaeta no aquecimento, como aconteceu com o Gerson outro dia contra o Botafogo. O Arrascaeta no aquecimento sentiu dor muscular, ficou fora do jogo. Aí entrou o Vitor Hugo. E o Flamengo, claro, ele foi o time que buscou o jogo, até pelo time que tem, pelo momento do Corinthians, jogo no Maracanã. O Flamengo o tempo inteiro foi quem buscou o jogo. E o Corinthians, em alguns contra-ataques, chegou a assustar. Dentro do que o Corinthians estava fazendo, não que tenha sido um grande jogo do Corinthians, longe disso, mas comparando com o próprio Corinthians, foi um jogo aceitável do time do Corinthians, né? Mas um jogo aceitável, assim, se defendendo e tentando achar uma outra bola. E o Flamengo insistiu até o final, né? O Léo Pereira pediu para sair, que estava machucado, não podia mais mexer o Sampaoli, ele foi para a área, foi jogar dentro da área para fazer número, porque ele é um jogador alto, não tinha mais condição física, né? Então ele foi para jogar de centroavante no final para fazer número, para ficar ali, para não ficar com o jogador a menos, e acabou fazendo o gol no cruzamento do Everton Cebolinha. Então o Flamengo vence, foi o time que mais procurou o gol, mas claro que é um time que tem potencial para jogar mais. Pode vir, pode entrar, velho Vamp, que o Corinthians levou nabo no Maracanã. O Corinthians sai do Maracanã derrotado. Você estava comentando o jogo, né? Tava achando que ia sair com empate do Maracanã. E aí nos acréscimos teve também o Santos tentando entregar a paçoca, que eu vi ele chutando a bola lá todo errado na saída de bola, quase leva o gol, errando na saída de bola. A gente vai falar sobre isso. Agora, o Vamp, o que falar sobre o jogo? O Corinthians te agradou? Lembrando que você perdeu dinheiro, né? Apostou no Corinthians. Pra mim. Sai daí, eu trouxe. Não apostou? Você que não pague não, você tá me devendo. Eu te passei o Pix, você é muito cara de pau. É? Já te passei o Pix dos 5 que eu te devia. Agora, ô Vamp, é sério. O Flamengo, o que falar sobre a atuação do Flamengo e também sobre a atuação do Corinthians? Lembrando, Vamp, a situação do Corinthians é muito complicada. O Corinthians está na zona do rebaixamento e daqui a pouco vai ficar distante do primeiro time fora da zona. Hoje já são quantos pontos, Bruninho? Do Corinthians pro primeiro time fora da zona. Aqui, ó, Corinthians está com 4 pontos, não, 5 pontos. Não, por enquanto 1 ponto, que é o Vasco, que tem 6. 1 ponto por enquanto atrás do Vasco. Agora, continua sem dar muita esperança, mas foi melhor do que esperado, né, Vamp? Muita gente estava falando que o Flamengo ia atropelar, ia ganhar no Maracanã. Não, eu não falei atropelar, não. Eu falei que o Flamengo era favorito. Falei, quando eu falo atropelar, eu digo. Agora, contra o Corinthians, eu tenho respeito pela grandeza do Corinthians. Eu não falei que ia atropelar, mas eu achava que o Flamengo era favorito e achei que o jogo foi mais difícil do que poderia para esse time do Flamengo. Boa noite, Chico. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos, né? Em relação, vou começar primeiro a falar em relação ao mandante. O Flamengo, com um público de 60 mil, né, se criou uma expectativa muito grande, isso que você falou, vai golear pelo que o Corinthians vinha jogando, pelo que o Flamengo jogou diante do Fluminense no meio de semana pela Copa do Brasil. A verdade é que foi totalmente diferente, um Corinthians diferente, com uma postura, concordo com o Bruno, né? Mas pelo menos com a postura de um contra-ataque. O Roger Guedes não volta tanto, o Roberto fica mais um pouco no ataque, o Adson saindo, né? O Corinthians teve até melhores oportunidades do que o Flamengo no jogo, né? Teve esse lance aí do Santos que você falou, que o Santos falhou mesmo, né? Um Corinthians com uma postura diferente. Vejo também muito difícil para a Copa do Brasil e para a própria Libertadores em termos de classificação, mas para o Campeonato Nacional, né, ali que eu sempre falo, são 8 que vão à próxima Libertadores, a depender do que aconteça na Sul-Americana e na própria Libertadores, né, os times brasileiros aí envolvidos. A gente pega aí os últimos campeões de Libertadores, são os times brasileiros. O Del Valle ganhou a Sul-Americana, vai ter eleição no final de ano no Corinthians, né? Dá para se fazer melhor, dá para se fazer mais, principalmente no Campeonato Nacional. Hoje jogadores no coletivo muito bem organizado, se defendeu bem. O Léo Pereira está jogando muito no Flamengo, não é pelo gol não. O Léo Pereira vem mantendo uma regularidade e jogou bem, né? O Flamengo hoje sem a Arrascaeta, que sentiu no aquecimento, sem o Everton Ribeiro, são os dois caras que tem um passe final melhor. O Pedro voltando de lesão, né? Saiu, foi substituído. Entra o Everton Cebolinha, que deu passe pro gol, né? Mas se o Corinthians jogar assim, dentro de casa, com essa postura, no Campeonato Nacional, tem times inferiores, plantéis inferiores, dá para chegar
a uma posição ali de 7º, 8º, não para título, mas pelo menos deixar o time numa pré-Libertadores, numa Libertadores, para ver quem vai ser o próximo presidente e ver quem fica e quem não fica, né? Jogadores hoje no individual, gostei do jogo do Paulinho, do Maicon, do Fausto Vera, o Roger Guedes mais próximo do Wildo Alberto, não voltando tanto, o Adson também, enquanto teve gás, fez uma boa partida, o Gil segurou a onda lá, apesar de o Murilo ter falhado ali, não ter subido com o Léo Pereira, né, mas também não estava mal no jogo. Há uma perspectiva melhor se for daí para frente, não pode voltar até aquele futebol medíocre que foi contra o Atlético Mineiro, contra o Fortaleza, contra o Del Valle e o próprio Argentino Júnior. Tem uma sequência aí agora no meio de semana pela Libertadores, né, na quarta-feira contra o Argentino Júnior, e o Flamengo precisando melhorar, né? Eu acho que fez muita falta mesmo a presença do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, mas no Campeonato Nacional, 38 rodadas, o que vale é 3 pontos. O grande rival do Flamengo, quando a gente começou logo a competição, é o Palmeiras somou 1 ponto na rodada e o Flamengo somou 3, né? O Botafogo está lá na frente, a gente não sabe o que foi, mas eu acho que o Corinthians sai mais fortalecido até, assim, na expectativa. Agora, é isso que eu queria falar, né? Porque já é aí a segunda má atuação do Flamengo seguida. O Flamengo quase que consegue entregar para o Bahia com 2 jogadores a mais. É isso mesmo, o Flamengo teve 2 jogadores a mais contra o Bahia e não conseguiu se impor no jogo. O Flamengo venceu sim com erros de arbitragem. A expulsão do Canu foi exagerada. Muitas pessoas acharam o pênalti no Arrascaeta inexistente, eu tive minhas dúvidas. Agora, é mais uma atuação não convincente desse Flamengo. E digo, já se cobrou muito de treinador, precisa também se cobrar de jogador. Esse Flamengo não é o Flamengo que pode ser com os nomes que tem. O Corinthians, acho que o Vamp já trouxe aqui um retrato desse Corinthians. Eu acho que o Corinthians, se continuar do jeito que está, vai lutar sim contra o rebaixamento. Mas o Flamengo tinha que ter uma atuação mais convincente, principalmente diante de um Maracanã lotado, Nilson César. E não é a primeira. Contra o Fluminense teve um jogador a mais, não conseguiu a vitória, ficou no empate de 0-0, com 45 minutos com um jogador a mais. Contra o Bahia, 2 jogadores a mais e não conseguiu se impor, venceu aos trancos e barrancos, sem usar a diferença numérica a seu favor. E agora um terceiro jogo, onde o Flamengo era favorito com apoio da sua torcida e foi vencer nos acréscimos com o gol do Léo Pereira, que já estava machucado, Nilson. Ô, Pilhadão, beleza, Pilhado? Tava vendo você à tarde aí, cheio de... Vamos lá, aqui, eu gosto de você. Bom, é o seguinte, foi uma vitória injusta do Flamengo. Claramente injusta a vitória do Flamengo. O Flamengo não jogou bolhufas, não jogou nada. Eu não sei se você se recorda, mas eu falei no dia seguinte daquele jogo Flamengo e Fluminense, falei, não espere essa mesma atuação do Flamengo sempre, porque o jogo contra o Fluminense é um jogo de uma atipicidade. Vem de uma derrota de Campeonato Carioca, estava com o Fluminense engasgado, né? Então não espere isso do Flamengo sempre. Hoje o Flamengo foi o Flamengo, que vem jogando mal, e hoje jogou muito mal. Claro que esses 2 caras fazem uma falta desgraçada, né? E o milongueiro técnico ainda deixa o Everton Ribeiro no banco, né? Isso é piada, né? Você tem que botar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, porque sem os 2 o Flamengo não arma nada. O Flamengo não funcionou hoje, foi um time, no segundo tempo o Corinthians voltou bem melhor, teve chance de matar o jogo, aí ó, uma defesa do Santos, uma falha do Santos na reposição de bola, teve chance de matar o jogo. No primeiro tempo teve uma grande chance também com o Roger Guedes, a bola atravessada passou dentro da risca da pequena área, só faltou o pé lá do Yuri Alberto. Teve o cabeceio do Yuri Alberto que passou rente à trave. Enfim, o Corinthians deveria pelo menos ter empatado o jogo do Maracanã. Se não tivesse vencido, deveria ter empatado o jogo do Maracanã. Mas cria-se uma perspectiva boa para o Corinthians, eu acho sim. Eu acho que se jogar com essa aplicação, com essa força, com essa gana, com essa vontade que jogou hoje no Maracanã, o torcedor não precisa ficar preocupado não em termos de rebaixamento. Não vai ter que se preocupar com isso não. Porque o espírito do time hoje foi completamente diferente. Eu vi o Corinthians muito aplicado, que vai dificultar para muita gente se continuar jogando assim. Se voltar a jogar aquela porcaria lá, que vinha jogando, aí é sério o candidato a ser rebaixado.
Mas se jogar como jogou hoje no Maracanã, o Corinthians tem boas perspectivas no Campeonato Brasileiro de ficar ali numa posição intermediária. O Flamengo preocupa sim, viu? Preocupa. Aí, de novo, uma ação entre amigos. Ele botou o Vidal de novo hoje. A torcida vaiou sem parar o Vidal hoje. Pô, o menino tá jogando bem lá, o garoto do meio campo do Flamengo jogando bem. Ele sacou pra botar o Vidal. Então, mas ganhou 1-0, mas não foi uma vitória justa do Flamengo mesmo. Pra mim, foi um resultado injusto no Maracanã. Tá aí então, nação, tá aí a imprensa esportiva aí analisando o que aconteceu com o que aconteceu aí na a vitória do Flamengo em cima do Corinthians. Meu amigo, o Chico Lang desesperado, o Ben já tentando dar uma desculpa aí, meu amigo, e o Vampeta. Cara, mais hilário é o Vampeta, que ainda acredita no Corinthians na situação que tá. Então é isso daí. Gostaria que você deixasse a sua risada nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho tem mais vídeo pra vocês aqui.